A nossa convidada de hoje é a psicóloga Edmara Lozano e vamos falar sobre o luto. Edmara, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. É sempre um grande prazer estar aqui. Edmara, o luto, ele faz parte da vida das pessoas? Com certeza. Faz mais parte até do que a gente imagina, né? No próprio ciclo vital, no decorrer da nossa vida, o luto está presente em todas as finalizações de etapa. A criança que deixa aquela fase para entrar na adolescência, o adolescente que precisa se tornar um adulto, a entrada na terceira idade. Então são fases do ciclo vital que precisam ser encerradas para que novas aconteçam, para que novas nasçam. Então mesmo dentro da vida, esse luto ele já vem acontecendo em vários momentos. O luto ele é muito importante, que ele demarca a finalização de uma etapa para que aconteça o início de outra. Quando se fala em luto, muitas pessoas ligam automaticamente à morte, mas ele também envolve outros segmentos, né? Com certeza. É mais conhecido o luto pelo fenômeno do falecimento, da morte de um ente querido e tudo mais. Sim, é um processo muito doloroso e ele precisa de várias etapas de elaboração. Porém, existem também outras situações em que o luto fica muito claro na nossa sociedade, né? Alguns exemplos de luto, a questão de separações, uma separação conjugal, uma separação afetiva, a perda de uma amizade. É necessário que haja, então, uma elaboração dessa perda para que haja novamente a adaptação da vida sem aquela situação que acontecia, né? Uma demissão, uma questão de trabalho rompido também precisa da elaboração do luto, da finalização desses costumes, desse trabalho que se desempenhou talvez por muito tempo, para que um novo possa chegar, né? Então a gente precisa fechar uma porta para poder abrir a outra. Mudança de lar. Existe uma síndrome nas famílias que a gente chama de síndrome do ninho vazio. O que é isso? É quando os filhos se vão, quando eles batem as asas e se vão. E os pais que, né, têm aquela afetividade, conseguiram formar aquela família e por muito tempo ficaram em função dos cuidados e tudo mais, que desempenharam a sua utilidade em cuidar, de repente tem aquela casa enorme, com os cômodos vazios. Então, o ninho fica vazio. E também é um processo de luto, essa dor da separação, essa angústia, tanto para aquele que se vai, quanto para aqueles que ficam. Então, dentro do próprio lar também existe a questão do luto. Nós falamos também em luto antecipatório, e isso fica muito claro nas questões de doença. O Alzheimer, por exemplo, quem cuida de uma pessoa com Alzheimer ou já teve algum tipo de contato sabe que você vai perdendo a pessoa enquanto ela está viva. A perda de funções, a perda daqueles costumes, da integralidade daquela pessoa, né? Então, já vai havendo dentro de alguns tipos de doença também esse luto antecipatório. Quer dizer, nós precisamos dar conta. Então, o luto ele já vai acontecendo para que a gente consiga elaborar as perdas diárias, né? E outros tipos de separação, nós compreendemos luto como a reação frente à perda. Então, toda perda significativa, tudo aquilo que tem uma representação para o ser humano, é necessário que esse fechamento aconteça. E nós chamamos isso de luto. No caso, o mais forte, o que tem o maior envolvimento, é o do falecimento ou não? Depende, né? Existe um autor muito importante, que é o John Bowlby, que ele fala quanto maior for a afetividade, o envolvimento, os laços, a figura de apego, maior é o sofrimento. Então depende o que esse falecimento representa. De repente a perda de um emprego é muito mais representativo, segundo os valores, segundo a bagagem que cada pessoa traz.
Porém, fica muito claro que a demarcação do falecimento para o ser humano, ela traz uma dor e que é a mais reconhecida como luto para a sociedade. Todas essas formas de luto que você citou podem se tornar uma depressão? Sim, eu falo assim que tudo que é demais pode causar danos. Então, um sofrimento demasiado, um tempo excessivo para isso, ou aquela... É claro que muitas dores, muitos lutos, eles vão acompanhar o ser humano durante toda a vida. Mas não, o que não pode acontecer? Aquilo ser tão pesado o tempo todo, né? Aquilo continuar trazendo tanto sofrimento quanto a vida toda. Então, há um tempo em que isso vai se diminuindo. É muito difícil falar em invalidade. Bom, vai durar tanto tempo. Não, porque cada pessoa é diferente. Então, cada um consegue compreender de uma forma e consegue dar conta dentro de um tempo, né? Mas, quanto maior for o tempo de sofrimento, então é importante que, se está ficando insuportável, a busca de uma ajuda, a busca de um apoio para que não seja doentio esse processo de luto. Esse luto, ele tem fases? Ele pode ser dividido em etapas? Kubler-Ross, que é Elizabeth Kubler-Ross, que é uma autora que fala muito sobre luto, ela dá algumas etapas que acontecem dentro do processo de luto, que não necessariamente podem acontecer todas e nem nessa sequência. Mas ela fala de negação, que a primeira reação frente à perda pode ser a negação, ou seja, entender que aquele evento ele não está acontecendo. Aquilo é uma mentira, ou aquilo é uma fantasia, ou que aquilo vai passar. Que de repente eu vou dormir, vou acordar e aquilo não existe mais, né? Que é o que o organismo da gente, né, a nossa psique, dá conta para que a gente consiga sobreviver àquele momento. E em segunda instância vem a raiva, ficar muito bravo com aquilo, por que isso está acontecendo comigo, isso não tinha que acontecer. Depois vem a questão da barganha, que aí entram as promessas, aquela troca, às vezes com Deus. Ai, mas se eu fizer essa promessa, se eu fizer tal coisa, eu tenho aquela pessoa de volta, eu tenho aquela situação de volta. Depois você pode vir a fase da depressão, da tristeza, ou seja, parece que é quando cai a ficha, então aquilo tudo se torna verdadeiro. E é a última etapa e a necessária, que é a aceitação, que é o retorno para as suas condições normais, para a rotina que tem que acontecer. Não necessariamente podem acontecer todas essas etapas e nem nessa sequência, porém são sugeridos que tudo isso faça parte do processo de luto. É importante também ficar atento a isso, né? O luto faz parte da vida da pessoa. É uma fase que ela precisa ser respeitada também, né? Às vezes a gente vive como se fôssemos de ferro, né? E vivemos em busca de fugir do que traz sofrimento. Eu falo com os pacientes o seguinte: a gente precisa respeitar a nossa condição de humanos. Vai chegar um ponto que dói e tudo bem doer. A gente precisa saber quais os caminhos que a gente tem que tomar para que não fique doendo para sempre. Mas a dor também faz parte. E é importante esse encerrar de ciclos para que a gente consiga dar abertura para novos acontecerem. Se a gente não fecha um ciclo, a gente fica muito perdido em deixar que outros aconteçam. Com a dor, com o sofrimento, como fechar esse ciclo? Como começar a ter forças para uma nova etapa, uma nova caminhada? Primeiramente, respeitar. Respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento, entender que ninguém é obrigado a estar bem o tempo todo e deixando, né, os seus próprios recursos de enfrentamento irem te guiando. Existem profissionais que podem te ajudar, o psicólogo, inclusive, a terapia é crucial, é super importante. Eu falo que tem um efeito mágico. E existem outros profissionais, uma espiritualidade, uma religiosidade, acreditar é importante. E assim, uma rede de apoio também, uma rede de apoio familiar, de amigos, social, também é importante a pessoa procurar não se isolar, né? Eu falo assim que a dor de cada um é única, e sendo única é a maior do mundo. A minha dor é a maior do mundo, a sua dor é a maior do mundo,
mas a gente pode dividir isso e a gente pode se sentir acolhido, a gente pode se sentir ajudado e faz grande diferença. Ou seja, apesar da dificuldade, da dor, do sofrimento, é muito importante viver o período luto. Sim, é muito importante e faz parte, realmente não é algo anormal, é um processo normal dentro da nossa vida. Tá, joia, Edmara, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Edmara Lozano.